Se você se sente cansado o tempo inteiro, tem aquele pensamento lento, né? Aquela névoa mental que não passa, você não consegue perder aqueles últimos 15, 10, 5 quilos que seja, né? Por mais que você faça dieta, você dobre a quantidade de cardio, faça jejum intermitente, as suas articulações, elas começam a doer mais do que o normal, e o seu médico, ele simplesmente te pede um exame básico e ele olha no fundo dos seus olhos e ele diz: tá tudo dentro do normal. Eu preciso que você entenda uma coisa muito simples, ok? Você possivelmente está doente. Não doente o suficiente para você ter um diagnóstico ainda, mas você não está operando em um estado legal, ok? E sabe o que acontece depois? O médico, ele olha para aqueles números que estão ali nos seus exames, ele observa um colesterol que está um pouquinho elevado, uma pressão que está tendenciosa a subir, e ele solta, né, aquela frase que eu já escutei centenas de vezes: é a idade, toma uma receitinha aqui, daqui 6 meses você retorna aqui pra gente, vai estar tudo top. E eu sei que isso acontece porque é exatamente isso que acontece com você, com os meus alunos, com pessoas mais próximas, né, que passam pelo aquele sistema médico tradicional, né, SUS, plano de saúde. E é justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Por que que isso não tá certo, tá? Por que que isso é quase que uma mentira. E uma mentira que bota bilhões de reais no bolso de toda essa indústria, ok? Então, nesse vídeo eu vou te mostrar um protocolo que ataca a raiz de praticamente todas as doenças crônicas que você conhece, todas as doenças crônicas que existem. 3 compostos, uma sequência que tem muita importância, que se conecta. E se você entender tudo que eu vou te explicar nesse único vídeo, você vai sair daqui, diria que entendendo 99% mais sobre a sua saúde do que todos os médicos que já te atenderam até hoje. Mas antes, deixa eu traduzir para você o que é o seu médico. Ele geralmente está querendo dizer quando ele fala: é a idade, toma aqui essa receitinha, dá um tapinha nas suas costas, daqui 6 meses você volta. O que ele realmente está dizendo para você é o seguinte: o seu corpo, ele está falhando, ok? A gente não faz ideia do porquê isso está acontecendo. A gente pouco se importa em entender o porquê desse declínio físico a nível de saúde, né? O nosso trabalho é simplesmente gerenciar essa falha, né, e desacelerar essa queda, ok? E claro que isso é uma mentira que bota dinheiro no bolso de toda essa indústria, de todo esse sistema de saúde que é a medicina moderna, né, que não foi construída para resolver os seus problemas, né, mas sim para gerenciar clientes, tá? É beta-bloqueador para o coração, que ninguém quer consertar de verdade. Toma um antidepressivo para o cérebro, que ninguém está nem aí em nutrir esse cérebro de uma maneira assertiva. Metformina para controlar a sua resistência à insulina, porque ninguém está nem aí para entender como realmente funciona a sua biologia, o seu corpo, né? É praticamente você tomar um tiro de 7M2, você vai ao médico e ele coloca um band-aid para estancar essa hemorragia, tá? E eles chamam isso de cura. Porém, eu vou te mostrar como você está sendo enganado e você tem o poder de consertar tudo isso com 3 compostos, ok? Mas antes da gente aprofundar, eu preciso que você entenda uma coisa que é fundamental, muito importante para a gente esmiuçar todo esse protocolo, beleza? Todas as doenças crônicas que você conhece, né, da insuficiência cardíaca até o Alzheimer, né, o câncer, fadiga crônica, né, que deixa você arrastando ali todos os dias para ir para o trabalho, para treinar, todas essas doenças, elas compartilham um único ponto de falha. Não são os seus genes, não é hereditário, não foi culpa do seu pai e de sua mãe. Você não é um azarado, beleza? São as suas mitocôndrias, que são basicamente as estruturas dentro das suas células responsáveis por produção de energia, ok? Vamos entender o que são as mitocôndrias de verdade, tá? Esquece aquele conceito que você aprendeu lá no ensino médio. Ah, as mitocôndrias são as usinas de energia da célula, porque isso é básico demais. Mas antes, deixa eu te contar uma historinha real, muito foda, e que vai te ajudar pra caramba a entender todo esse contexto desse início de vídeo, beleza? Bilhões de anos atrás, uma célula primitiva, ela engoliu uma bactéria, só que ao invés de digeri-la, as duas elas fizeram um acordo. A bactéria, ela disse: eu te dou energia, 1000 vezes mais energia do que você conseguiria produzir sozinho. E o que a célula respondeu? Tranquilo, né? Beleza, eu aceito. Em troca, eu vou te dar um abrigo e toda a maquinária para você se replicar de maneira infinita. Então, sempre tenha em mente
que as suas mitocôndrias, elas são basicamente o centro de comando de cada célula do seu corpo, tá? Elas não só produzem energia, como a sua professora te disse, tá? Mas elas também controlam se as suas células, elas vivem ou morrem, né? Elas regulam como as suas células utilizam os nutrientes que você ingere ali na sua alimentação, elas equilibram os minerais essenciais, entre outras funções. Cada uma das suas 37 trilhões de células abriga centenas a milhares dessas mitocôndrias, tá? Desses carinhas que produzem energia também. Só que quando todo esse centro de comando ele começa a falhar, toda a sua operação que eu acabei de demonstrar, ela vai para o saco, ela se colapsa. E é justamente aqui que vem um ponto mais importante. Tudo que acontece no seu corpo para te manter vivo depende de uma única moeda de troca chamada ATP, adenosina trifosfato. Eu falei isso em vários vídeos. Que basicamente é a molécula que carrega energia dentro do seu corpo. Então entenda, sem ATP nada acontece. Você não consegue treinar, você não consegue pensar, tá? Sem ATP o seu coração ele não bate. Sim, o seu coração ele precisa de ATP para realizar cada contração. Os seus neurônios eles precisam de ATP para fazer conexões neurais, para transmitir sinais. Cada reparo celular, cada pensamento, cada batimento cardíaco gasta essa moeda, a adenosina trifosfato ATP. Porém, quando toda essa produção de ATP ela não consegue suprir toda a demanda que você precisa, né, o seu corpo ele basicamente começa a fazer escolhas um pouco complicadas. Aonde ele vai mandar essa pouca energia que está sobrando? Óbvio que ele vai priorizar os seus órgãos vitais para te manter vivo. Então, ele vai cortar toda a energia em funções que são menos essenciais. Produção de colágeno, né, que basicamente faz ali o reparo da sua pele. Você vai ter menos energia sendo direcionada para o seu sistema imune, né, e também para a sua função cerebral. Qual que é o resultado disso, Breno? A sua pele, ela tá um lixo, tá flácida, você não entende por quê. As suas articulações, elas doem o tempo inteiro. Você começa a ficar doente com mais frequência, tá? Você já deve ter passado por isso. Os seus pensamentos, eles estão cada vez mais lentos, sabe quando você fica negociando, vou fazer, não vou, vou fazer, sabe aquela névoa mental? Então sua vida ela começa a ficar uma bosta. E não adianta chamar tudo isso de envelhecimento natural, porque tá errado. Tudo que eu acabei de dizer é pura e simplesmente falta de energia que você e o seu corpo, eles precisam de alguma forma gerenciar, ok? Então, tudo isso que eu acabei de falar, tudo isso que eu falei aqui incansavelmente, você vai me xingar nos comentários, tudo bem. Tudo isso nos leva às 3 falhas biológicas que estão por trás de todas essas doenças crônicas. Eu preciso que você entenda cada uma delas, porque o protocolo que eu vou te passar, ele atua justamente lá na raiz dessas 3 falhas, beleza? Primeira falha, inflamação crônica, que basicamente é um processo de mutilação, de agressão, que acontece constantemente dentro do seu corpo, né? Você tem anos de ingestão de comida lixo, né? Você passa por problemas e vive esse estresse crônico. Toxinas ambientais, né? E desbiose intestinal, tudo isso é inflamação crônica, ok? Essa, vamos chamar de tempestade, tá? Essa tempestade inflamatória, medida por coisas como proteína C reativa, IL-6, TNF-alfa, faz uma parada muito bizarra dentro do seu corpo. Ela basicamente ataca diretamente todas as suas mitocôndrias. Um estudo publicado em 2015 na revista Nature detalhou passo a passo como todas essas citocinas inflamatórias, principalmente TNF-alfa, elas inibem diretamente toda a cadeia de transporte de elétron, que é justamente o carinha responsável pela produção de ATP. Lembra? ATP, energia, adenosina trifosfato. Então, quando essa cadeia ela está sendo inibida, a sua produção de ATP ela está sendo estrangulada lá na fonte. Então, perceba que toda essa inflamação crônica é justamente quem está sapecando fogo em toda a sua usina que gera energia que você precisa desesperadamente para ter uma vida de qualidade. Falha número 2, resistência periférica à insulina. Já falei em diversos vídeos, tá? Então vou ser rápido. Resistência periférica à insulina é basicamente quando as suas células elas param de responder ao hormônio que deveria colocar o açúcar para dentro das células, ok? A insulina ela é basicamente como se fosse uma chave, né? Que abre a porta e convida a glicose para entrar. Chega aí, glicose, vamos entrar. Porém, quando as suas células elas começam a ignorar essa chave, a glicose, ela fica onde? Ela fica do lado de fora, então ela começa a se acumular no seu sangue. E como consequência de todo esse caos, todas as suas mitocôndrias não têm combustível para trabalhar. Um estudo lá de 2017, publicado no Journal Clinical Investigation, provou que o problema nas mitocôndrias é a causa principal, não secundária,
de toda essa resistência à insulina, tá? Não é a consequência, é a causa principal. E tudo isso que eu acabei de falar cria um ciclo vicioso. Mitocôndrias ruins causam resistência à insulina, que automaticamente faz as mitocôndrias ficarem ainda mais fodidas. Falha número 3, falta de ATP, que nada mais é do que uma consequência direta dessas duas falhas que eu acabei de explicar incansavelmente. Você tem a inflamação, que fudeu a maquinária de produção de energia, todas as suas mitocôndrias. Você tem a resistência à insulina, que foi lá e cortou o fornecimento de combustível, lembra da glicose? E qual que é o resultado? Falta de energia generalizada. Você está ferrado. Cada uma das doenças que a gente conhece, ou talvez que você já tenha vivenciado, é basicamente falta de energia sendo manifestada em algum órgão. Alzheimer, falta de energia no cérebro. Insuficiência cardíaca, falta de energia no seu coração. Câncer, basicamente, é a célula tentando sobreviver com um sistema de energia alternativo e basicamente defeituoso, ok? Dá pra gente fazer essa correlação. Agora, se você entendeu todas essas 3 falhas, eu preciso que você entenda os 3 problemas específicos de ter uma mitocôndria doente. Porque é justamente aqui que entra o protocolo que eu vou te passar. Entende por que esses vídeos longos eles são importantes? Porque não adianta nada eu chegar e te entregar um protocolo e você não sabe para que ele serve. Primeiro da lista, MOTS-c. Vamos lá. Tem vídeo dele aqui no canal, tá? MOTS-c, ele funciona como se fosse um reprogramador celular. Lá em 2015, na Universidade do Sul da Califórnia, os pesquisadores, eles descobriram, esses caras tinham ganhado um Nobel, que as suas mitocôndrias, elas produzem as suas próprias substâncias de sinalização. E adivinhe, o MOTS-c, ele é uma delas. Quando o seu corpo ele tá passando por estresse, por excesso de açúcar, tá? Sedentarismo, o MOTS-c ele é liberado e ele reprograma a célula para ela começar a queimar a gordura de forma eficiente, ao invés de ficar ali paradona, dependendo apenas do açúcar, beleza? Então, o MOTS-c ele ativa um sensor de energia da célula que muda completamente como ela vai processar esses combustíveis, ok? Então, ela para de ser dependente de açúcar e começa a utilizar a gordura como fonte de energia. E a gente tem estudos relacionados ao MOTS-c e são ainda mais sinistros. Um estudo publicado em 2019 na Nature Communications, os pesquisadores eles deram MOTS-c para camundongos, lá para os ratinhos. Ok, foi feito em ratinho, eu sei, mas geralmente começa por aí. E esses ratinhos, eles continuaram a comer um monte de merda, tá? Uma dieta altamente rica em gordura. E adivinhe o que aconteceu com esses ratinhos? Não, Breno. Não acredito. Sim, os ratinhos, né, os camundongos, eles ficaram magros e saudáveis, enquanto o outro grupo de camundongos, né, aqueles ratinhos lá do grupo controle, que não receberam o MOTS-c, o que aconteceu com eles? Sim, diabéticos e obesos. Então, o MOTS-c, perceba que ele não está só gerenciando o problema, né, ele está tratando o problema na causa raiz. A gente não está simplesmente gerenciando todo o seu declínio de vida, a gente está de maneira bem estratégica, consertando toda essa programação errada que causa esse problema, beleza? O segundo carinha da lista, NAD+. Vamos pensar no NAD+, ele funciona basicamente como se fosse uma gasolina pódio, tá? A gasolina pódio das suas mitocôndrias, sabe aquela gasolina cara que a gente vê ali no posto? O NAD+, ele é fundamental, ele é essencial para a produção de energia, tá? Sem o NAD+, toda essa linha de produção de energia lá da sua mitocôndria, né, a produção de ATP, ela simplesmente vai parar. E não apenas isso, tá? O NAD+, ele ativa proteínas que fazem a manutenção do reparo do seu DNA. E o problema é que os seus níveis de NAD+, né, o meu também, eles começam a cair de maneira absurda com o passar da idade. Geralmente, nos 40 anos, você já tem, né, esse início do declínio de produção de NAD+. Aos 50 anos, pode ser que você tenha metade da sua produção de NAD+, quando comparado aos seus 20 anos de idade. Perceba como é brutal. E tem mais. Lembra daquela inflamação crônica que eu falei incansavelmente? Pois é, ela também acelera a destruição do NAD+, que você ainda tem um pouquinho, ok? Uma pesquisa de Harvard, em 2018, restaurou os níveis de NAD+, nos camundongozinho velho que estava ali sendo estudado. E quais foram os resultados? As mitocôndrias desses camundongos, elas rejuvenesceram, tá? A resistência física, né, desses camundongos, ela praticamente dobrou. E a saúde dos vasos capilares, dos vasos sanguíneos, ela voltou a ser semelhante de como esses ratinhos tinham quando eles eram jovens. Perceba que eles não desaceleraram o envelhecimento, tá? Esses pesquisadores, eles basicamente reverteram todos os marcadores desses ratinhos velhos, tá? Lá nos exames. Terceiro carinha da nossa lista, o terceiro salvador, SS31, que basicamente funciona como um mecânico.
Mecânico não, é mecânico, um reparador estrutural, tá? A parte interna da mitocôndria, ela precisa manter uma carga elétrica para ela conseguir produzir energia. Só que com o tempo, com todo o passar dos anos, essa produção de energia, né? Ela vai desgastando a mitocôndria, doenças vão desgastando, a estrutura vai sendo danificada, tá? Por todos esses resíduos que acontecem, né, que são gerados pela própria produção de energia, tá? A carga elétrica, ela começa a vazar e a produção de ATP, ela começa a cair. O SS31, ele é atraído de maneira natural para essa membrana que está danificada, que está estragada, ele se integra a essa membrana e ele neutraliza todos esses resíduos tóxicos direto na fonte. E ele faz o quê? Ele restaura toda essa carga elétrica. Em 2017, pacientes que receberam SS31 depois de sofrerem infarto, eles tiveram muito menos morte do tecido cardíaco do coração e uma melhora na recuperação na função cardíaca. Agora vem a parte fundamental que ninguém te explica, tá? A ordem de uso importa pra cacete. Não pense você que você pode simplesmente colocar esses 3 ao mesmo tempo, achando que você está cabuloso, né? Só porque você escutou o Bodybuilder Pro lá daquele podcast, né? Falar que está combinando os 3 e que está foda. Não é assim que funciona, beleza? Então agora entramos na primeira fase, tá? O que a gente precisa fazer em cada uma dessas fases com a utilização desses compostos. E não vem me xingar falando que quer saber de dose. Não briga comigo, briga com o YouTube, eu não posso falar de dose. Então, o que eu pensei de maneira estratégica? Né? Claro, sempre uma orientação voltada para a sua tartaruga, né? Você tem uma tartaruguinha em casa que não passa muito bem, que está sofrendo todas essas doenças que eu acabei de falar, esse crash metabólico, essa bagunça energética. Então, para essa tartaruga, eu vou fazer um vídeo exclusivo para membros, tá? Baratinho, acho que é R$7 mensal. E aí você vai ter acesso a todas essas informações em relação a doses, beleza? Para você não fazer bagunça, mas dá para a gente abordar um pouquinho em relação a todos esses compostos. Se não der, vai estar lá no membros, e se der, você vai continuar assistindo aqui. Então, voltando. Primeira fase, você inicia o MODSI para sua tartaruga e o NAD+, ao mesmo tempo, porém em dias alternados. Por quê, Breno? Porque primeiro você está instalando uma programação, tá? E garantindo que haja combustível, beleza? O MODSI, você já sabe, ele reprograma a célula para que ela funcione de uma maneira muito mais eficiente. Já o segundo carinha que vai ser utilizado junto, NAD+, o que o NAD+ faz? Ele fornece energia para que essa nova programação que foi instalada, ela comece a rodar direito, beleza? Já na segunda fase, e pense em fase como semanas, meses, ok? Depois de algumas semanas, quando essa célula ela já está funcionando com essa nova programação que você instalou, você já tem combustível sendo fornecido pelo NAD+, para tudo rodar bonitinho, aí sim você adiciona o SS31. Por quê, Breno? O bodybuilder está tomando tudo junto. Porque, pensa comigo, faz um raciocínio, você vai conseguir entender. Para você consertar a estrutura física da sua mitocôndria, a essa altura você já sabe disso, você é obrigado a saber disso, tá? Não faz sentido consertar a estrutura de uma máquina que está rodando um programa antigo e ultrapassado e quebrado, beleza? Você só pensa em estruturar a sua mitocôndria quando ela já está rodando um programa atualizado, beleza? E pior, se essa mitocôndria ela não tem nem a programação correta e nem o combustível, para que você vai consertar? Para que você vai entrar com o SS31? Não faz sentido. Primeira coisa, você atualiza o sistema para garantir que você tenha energia sendo gerada e só depois você pensa em consertar essa estrutura dessa máquina. Entenda a máquina como mitocôndria, ok? Justamente para aguentar a pancada desse novo nível de funcionamento que agora você está operando. E com certeza agora você não está me xingando, né? Agora você percebeu por que eu tive que falar pra cacete do início do vídeo até aqui para te mostrar todas essas 3 falhas que são as causadoras de quase todas as doenças que a gente conhece, que você já vivenciou ou algum familiar seu já vivenciou. Então agora você entende como que esse protocolo ele pode definitivamente ajudar pessoas que estão vivendo todo esse crash metabólico e energético que eu acabei de falar, pessoas que treinam mal, pessoas que dormem mal, que têm inflamação crônica, aquela quantidade de gordura acumulada, não tem energia sequer para trabalhar, né? Não consegue fazer conexões neurais, não consegue sequer raciocinar direito. E a essa altura, se você está se perguntando, Breno, como eu faço para ter acesso aos melhores protocolos de uma maneira individualizada? Simples. Primeiro comentário e na descrição desse vídeo tem o meu site anexado. Vai até o site, escolha o melhor plano que se adeque ao seu bolso, tá?
tá barato pra cacete, tá? Você não vai ficar gastando dinheiro à toa com Peptive, fazendo protocolo Ctrl+C, Ctrl+V. É tudo individualizado. Treino, dieta, protocolo entregues em um aplicativo. E pare de quebrar a cabeça e fazer loucura. E óbvio, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, beleza? Deixe um comentário, tá? Sugerindo possíveis novos vídeos. E é isso. Hoje é domingão, carnaval, eu tô gravando vídeo, botei essa camisa bonita. Deixa eu ali fazer uma refeição. Te vejo no próximo vídeo.